Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Quem mora na Vila da Paz, na Chácara Santo Antônio, região rural do extremo sul de São Paulo, está sofrendo para conseguir usar o transporte público. E não é porque os coletivos são superlotados, não. O problema é que não tem ônibus mesmo. A região da Vila da Paz, no extremo sul da cidade de São Paulo, fica a 50 quilômetros da Sé, que é o marco zero da cidade. É um bairro que é bastante prejudicado pelas condições das vias. A maioria delas não é asfaltada, então não falta barro. Buraco na pista também é quase regra. Isso sem falar na falta de iluminação. Por causa desses problemas, os ônibus que deveriam atender a população do bairro pararam de circular. A aviação Transwolf, responsável pelos transportes, diz que os ônibus não têm condições de passar por ruas e avenidas tão ruins. A subprefeitura, por sua vez, diz que não tem maquinário para resolver os problemas. Enquanto isso, os moradores daqui não têm opção senão andar vários quilômetros a pé. Pior ainda em dias de chuva, como hoje. E na Zona Leste, moradores da Favela da Paz, na região de Itaquera, estão de mudança. Eles vão para um conjunto habitacional. A troca de moradia é a herança da Copa de 2014. Mesmo embaixo de chuva, essa sexta-feira foi dia de mudança para dezenas de moradores aqui da Favela da Paz, em Itaquera, na Zona Leste. No início deste ano, 370 famílias se concentravam aqui próximo ao estádio do Itaquerão, todas com a esperança de conseguir uma das 400 habitações prometidas pela Prefeitura durante as obras que antecederam a Copa do Mundo do ano passado. Em 2013, a promessa era entregar tudo até o final do ano que vem. Até o momento, 156 apartamentos da faixa 1 do Programa Federal Minha Casa Minha Vida foram entregues, sendo que 120 são destinados apenas para os moradores aqui da Favela da Paz. A gente vai começar com o pé direito, né? A gente vai sair da comunidade, dessa vida difícil aqui para estar num apartamento. A gente agora vai poder ter uma cama, vai poder ter móveis, poder ter um sofá. Uma vida digna, uma vida decente. E a Defensoria Pública de São Paulo entrou com uma ação civil pública para impedir a chegada de mais presos no Centro de Detenção Provisória Calixto Antônio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Hoje, o CDP tem quase 3 vezes mais detentos que a capacidade do local. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a capacidade aqui do Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo é de 844 presos. Porém, atualmente há 2.454, ou seja, 290% a mais. Devido a essa superlotação, a Defensoria Pública de São Paulo obteve uma liminar do Tribunal de Justiça que determina que a unidade transfira presos que já foram sentenciados para penitenciárias e proíbe a chegada de novos detentos até que se atinja a capacidade limite do local. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje que vai recorrer da decisão que obriga o Estado a pagar os salários dos professores que participaram da greve dos docentes estaduais. A paralisação durou 92 dias. Os professores pediam reajuste de 75,33%. Na decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que o salário é uma garantia constitucional e o pagamento é de responsabilidade da administração pública, principalmente nas situações em que o serviço poderá ser prestado futuramente por meio da reposição das aulas. O governador afirmou que a maioria das aulas já foi dada por professores substitutos e, por isso, não faz sentido pagar pela mesma aula 2 vezes. E o volume de água no sistema Cantareira caiu hoje de 19,8% para 19,7%. Os dados são da Sabesp. O Cantareira terminou a estação chuvosa, encerrada em março, com apenas a segunda cota do volume morto recuperada e segue operando no vermelho. O conjunto de represas, que abastece 5.300.000 pessoas na Grande São Paulo, também terminou junho com menos chuvas que o previsto pelo 3º mês seguido.
E apesar dessa queda no reservatório do Cantareira, a sexta-feira foi bastante chuvosa aqui em São Paulo. A máxima hoje à tarde não passou dos 19 graus, mas a chuva constante e o vento potencializaram a sensação de frio e o paulistano teve que se agasalhar bem. Para amanhã, esse frio continua. Vamos à previsão? As temperaturas sofrem queda em todo o estado neste final de semana, mas o tempo só deve ficar aberto amanhã na faixa norte paulista. Já nas regiões oeste, sul e leste, o que inclui o litoral e a capital, o dia fica bem fechado, com chuvas a qualquer hora. Isso porque uma nova frente fria, somada ao ar polar, avança rapidamente do sul em direção aqui ao sudeste do país. A máxima amanhã não passa dos 19 graus em Presidente Prudente, 20 graus em Presidente Bernardes, em Araçatuba, 21 graus na cidade de Bauru e em Caraguatatuba, no litoral norte, chega a fazer 27 graus amanhã. Para a Grande São Paulo, a chuva continua e a tendência para os próximos dias é de mais frio. Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 14 graus e máxima amanhã à tarde de 21. No domingo, o sol aparece um pouco, mas as temperaturas ficam só entre 11 e 16 graus, faz bastante frio. E a semana começa com tempo firme, mas ainda fria. Máxima prevista só de 19 graus na segunda-feira. Vamos agora ver como está o trânsito aqui na capital? A cidade registra nesse momento 118 quilômetros de vias congestionadas. Vamos à Avenida Rebouças, na zona oeste, acima do vídeo, no sentido da Marginal Pinheiros, o motorista até que enfrenta um trânsito tranquilo nesse horário. E no sentido contrário, ali na subida para a Avenida Paulista, já apresenta bastante lentidão nesse fim de tarde. E agora vamos à ligação leste-oeste. À direita, para quem vai acessar o elevado, trânsito bem tranquilo. Já à esquerda do vídeo, para quem vai no sentido da Radial Leste, o trânsito já está bem complicado. O motorista precisa ter paciência nesse horário. E agora vamos à Marginal Tietê, no sentido Penha, abaixo do vídeo. O trânsito flui muito bem. Já do outro lado, ali no sentido Cebolão, o trânsito está um pouco mais complicado para o motorista. E fechamos com imagens da Radial Leste. À direita, no sentido bairro, o trânsito até que está fluindo bem. E no sentido centro, o motorista também consegue desenvolver uma boa velocidade para o horário. Educadores de uma creche municipal no Jardim Ercília, região da Vila Matilde, na zona leste da capital, encontraram uma maneira criativa de se comunicar com os pais estrangeiros. Na região, há muitos bolivianos e a maioria não entendia os recados enviados pela escola. Érica é boliviana e vive no Brasil há 6 anos. Marlene também, mas já está aqui há mais tempo. São 15 anos morando em São Paulo. Quando elas chegaram, não foi fácil. A gente se fecha muito entre a gente, tem muito medo assim de conversar com outras pessoas. E a situação era tão complicada que até na creche municipal Jardim Ercília, na Zona Leste, onde elas deixam os filhos, sentiam dificuldades para compreender os recados dos professores. Tem coisas que elas querem te comunicar, mas você, às vezes, algumas palavras não entende, assim. Aí você quer falar uma coisa em espanhol e eles entendem em português outra coisa, né? Aí dá uma confusão, né? A creche atende 126 crianças até os 3 anos. Entre elas, 15 são filhos de bolivianos. Com a ajuda da comunidade e dos funcionários da escola, a professora Nívia criou para os pais um informativo semestral bilíngue para mostrar melhor as atividades desenvolvidas na creche. Fizemos todos os artigos em português, depois fizemos uma tradução. E nessa tradução nós pedimos a colaboração dos pais para que fizesse uma revisão, né? E depois disso nós passamos também para o pessoal assim, especializado no espanhol para que saísse tudo certinho. A ideia de fazer o jornalzinho, agora também com textos em espanhol, surgiu da necessidade de ampliar a participação dos pais de alunos estrangeiros aqui no Centro de Educação Infantil, principalmente os bolivianos. E o resultado foi surpreendente. A publicação mostra eventos que foram realizados na escola e traz dicas como economia de água e opções culturais no bairro e na cidade. Como uma forma de aproximar essas famílias da escola, do contexto escolar, do espaço público e construir esse espaço junto, né? Que acho que é um pouco essa ideia da escola pública, de um espaço democrático, de uma gestão democrática.
E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com Gazeta Esportiva. Nós voltamos na segunda-feira. Um excelente final de semana para você. Até lá.